Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. E os Srs. Secretários de Estado e as minhas colegas, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, ouvimos-la muito atentamente e, de facto, esta pasta e esta matéria foram, durante estes últimos 4 anos, tuteladas por 3 ministros diferentes, pessoas de reconhecida capacidade política, figuras proeminentes do Partido Socialista, e registramos, o PST registra com algum desagrado que não correspondeu a esta visibilidade e notoriedade que estas pessoas tinham, a visibilidade nestas matérias. De facto, Sra. Ministra, muito tem sido falado e dito, mas, em termos concretos, muito pouco tem sido feito. E hoje o Grupo Parlamentar do PSD esperaria, mais do que a Sra. Ministra dizer aqui o que é que fez durante os últimos 4 anos, que nós acompanhámos, e do que é que foi feito em termos de alterações legislativas. Mais do que isso, nós estávamos à espera que a Sra. Ministra fizesse um mandato, um balanço, peço desculpa, do mandato, nomeadamente pelos resultados, com números para avaliarmos os resultados dessas políticas, porque as políticas nós acompanhamos. Fica aqui por se perceber efetivamente o resultado concreto dessas políticas medidas por números. Eu queria dizer-lhe que a Sra. Ministra disse que cumpriu o programa do Governo, ficou de facto por fazer a elaboração de um livro branco com vista à aprovação de uma lei da igualdade e não discriminação. Ficou também por fazer a instituição de um Conselho Nacional da Igualdade e Não Discriminação como instância de coordenação dos serviços e organismos da administração pública com competências nesta área, e era um organismo interessante e importante, dada a intersetorialidade destas matérias, e ficou também por fazer a elaboração de um plano de ação para as discriminações múltiplas que permitisse uma estreita articulação dos planos de cada área, neste caso da estratégia, que engloba vários planos, da promoção da igualdade e combate às discriminações. E fica também por fazer, Sra. Ministra, o alargamento do projeto piloto do Programa para Agressores de Violência Doméstica em Meio Prisional a todo o território nacional. E a Sra. Secretária de Estado disse-nos aqui na última audição regimental, foi exatamente questionada sobre isso mesmo, e disse-nos que não tinha ainda uma data para este alargamento. Pelo que deduz o Grupo Parlamentar do PS, é que o Governo nem sequer esteve a trabalhar e a pensar no alargamento deste programa, que está como programa piloto. E devo dizer-lhe que isto é tanto ou mais pertinente que ainda agora, recentemente, saiu um último relatório da equipa de análise retrospectiva em contexto de violência conjugal e, de facto, vem lá dito e referido que teríamos que fazer este debate em virtude da pertinência que se reveste, até porque naquele caso concreto era exatamente assim, da pertinência que se reveste este programa em meio prisional. E, portanto, Sra. Ministra, é aqui uma oportunidade perdida relativamente a estas matérias. Depois gostaria que a Sra. Ministra, tanto quanto possível, fizesse um balanço da execução da estratégia. Foi adotada uma nova estratégia, portanto, os planos foram incluídos numa estratégia global, a estratégia para a igualdade, e eu, relativamente a isto, gostaria, para podermos medir com alguma exatidão o resultado, como lhe disse, das políticas que efetuou, gostaria que fizesse também aqui um ponto de situação relativamente ao alargamento da territorialização das políticas de promoção da igualdade e de prevenção e combate à violência de género e violência doméstica, nomeadamente a elaboração de protocolos com autarquias e acompanhamento e monitorização pela SIG. Nomeadamente, a resposta da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica aumentou. Em que medida? Gostaríamos que a Sra. Ministra pudesse fazer um ponto de situação sobre esta matéria. E também, relativamente às ações de divulgação e sensibilização de materiais informativos no âmbito da prevenção da violência de género e violência doméstica. Mais especificamente, Sra. Ministra, que é uma questão da violência que ainda está muito a descoberto, nomeadamente a violência no namoro, cujos dados que vão sendo tornados públicos continuam a ser alvo de grande preocupação e nos dizem que a violência no namoro está particularmente a aumentar, o que merece da nossa parte um olhar muito atento. Relativamente também às ações de formação de públicos estratégicos, forças de segurança, magistraturas e técnicos de saúde. A Sra. Ministra disse aqui
que tem aumentado essas ações de formação. Eu perguntar-lhe-ia, Sra. Ministra, como é que encontrou relativamente, como é que encontrou esta pasta, neste caso não a Sra. Ministra, porque está recentemente em funções, mas nos últimos 4 anos, qual é a evolução numérica destas ações de formação? Porque a Sra. Ministra tem uns números, já na última audição apresentou aqui uns números que são completamente diversos dos números que o grupo parlamentar do PSD tem apoiado em relatórios oficiais e, portanto, gostaria que a Sra. Ministra fizesse aqui um ponto de situação relativamente ao reforço dessas ações de formação nos últimos 4 anos, porque é reconhecido unanimemente por todos que é necessário reforçar o investimento e promover o alargamento das ações de formação de todos os agentes que lidam com estes fenómenos. Aliás, isso tem sido recomendado por variedíssimas entidades, nomeadamente também pela equipa de análise retrospectiva. Depois, Sra. Ministra, dizer-lhe também que no relatório de execução dos planos, que foi enviado aqui para a Assembleia da República, foi-nos transmitido que se terá realizado uma reunião com a Secretaria de Estado e vários órgãos de comunicação social visando a definição de objetivos comuns em matéria de prevenção e combate à violência contra as mulheres e violência doméstica. Naturalmente que nós reconhecemos o papel importante dos órgãos de comunicação social nesta matéria, até na prevenção deste fenómeno, e eu gostaria, se a Sra. Ministra nos pudesse dizer quais foram os resultados, conclusões dessa reunião. E depois também gostaria de lhe colocar, Sra. Ministra, uma pergunta que está na ordem do dia, relativamente... nós fomos confrontados hoje com uma notícia que nos dizia que a pergunta dos censos relativamente ao questionário para identificar a etnia da pessoa foi chumbado. Portanto, não temos mais informação. Eu gostaria de saber, foi chumbado exatamente por quem, Sra. Ministra, e parece-nos que isto a ser assim e a verificar-se que é assim, há aqui algum radicalismo que, levado ao extremo, não permite, em rigor, conhecer o universo e os destinatários das políticas para quem são desenhadas as políticas anti-discriminação. E, portanto, parece-nos absolutamente ridículo a ausência desta pergunta, porque, para efeitos estatísticos, que não conste nos próximos censos, e se assim for, Sra. Ministra, ficarão... Só nos próximos 10 anos é que vamos poder voltar a caracterizar esta população, e eu julgo que este conhecimento é por demais evidente, que é muito pertinente para todos nós, para o Governo, para a sociedade civil, para sabermos exatamente quais são os desafios que temos que lidar e para sabermos também as estratégias e as linhas com que temos que desenhar as políticas para essas pessoas. Parece-me absolutamente importante esta pergunta, até porque ela é estatística, não tem... nenhuma confidencialidade, porque não acarreta dados pessoais e, portanto, não percebemos estas questões. Sra. Ministra, e por último, eu gostaria também de lhe colocar algumas questões relativamente à violência doméstica. Já percebemos que, infelizmente, não há conclusões da Comissão Técnica, e eu não consigo deixar de lhe dizer, com todo o respeito, que mais do que dias de luto nacional, Sra. Ministra, aquilo que o Governo teria que fazer, acaba por não fazer. É uma pena porque estamos em final de legislatura, é uma matéria que seria muito importante, por exemplo, hoje estar aqui a ser discutida com os vários grupos parlamentares e por forma a fazermos o acompanhamento, como sabe, é uma matéria de desígnio nacional que até julgo que há pouco combate político nessa matéria. Nós até pomos de lado as nossas diferenças para atuar em convergência, Senhora Ministra, e é uma pena que não possamos discutir em conjunto essas conclusões da Comissão Técnica. E, de facto, há um atraso evidente aqui do Governo que não é bom para ninguém. E, portanto, lamento imenso que não possamos hoje, e se calhar não vamos poder nos próximos tempos, dado também o calendário da Assembleia da República, e, portanto, é mais aqui uma oportunidade perdida. Eu gostaria, Sra. Ministra, que a Sra. Ministra ouvia com muita atenção e foi dizendo que o Governo e que o Estado está hoje muito mais preparado para lidar com o fenómeno da violência doméstica. Eu iria perguntar-lhe exatamente porquê, porque é que a Sra. Ministra diz isso. E também nos disse que há mais vigilância eletrónica e que há mais equipamentos de teleassistência e que as vítimas podem confiar no sistema. Eu gostaria que a Sra. Ministra nos dissesse
quantos equipamentos de vigilância eletrónica estão a ser utilizados em simultâneo e quantos equipamentos de teleassistência para proteção às vítimas estão também a ser utilizados em simultâneo. E gostaria que fizesse também uma comparação relativamente a estes últimos 4 anos, qual foi o acréscimo da utilização destas medidas. Depois, Sra. Ministra, na última audição regimental, ter-nos-á dito que a reestruturação da linha 114, que também era aqui uma das medidas emblemáticas que a Sra. Ministra anunciou no dia 7 de março, a Sra. Ministra ter-nos-á dito que essa reestruturação da linha era no sentido de assegurar apoio especializado permanente, porque, pelos vistos, esse apoio especializado, embora a linha funcionasse 24 horas por dia, não assegurava esse apoio especializado permanente. E a minha pergunta é se atualmente já tem condições de garantir que esse apoio especializado permanente é assegurado durante as 24 horas por dia e os 365 dias por ano. E também disse a Sra. Ministra que estaria a ser feita uma articulação entre esta linha e a linha 112, na medida de que, podendo tratar-se, faz algum sentido, sem dúvida, de situações urgentes, haveria que haver um canal de estreita articulação entre as duas linhas. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, qual é, se está em condições de garantir, então, que o tempo voa, Sr. Presidente, vou tentar concluir. Se está em condições de garantir a articulação destas linhas já e em que medida? E depois eu gostaria também de perguntar relativamente ainda à violência doméstica. A Sra. Ministra também disse aqui, e nós já temos, julgo, salvo erro, 7 relatórios ou 6 relatórios da equipa de análise retrospectiva. E em todos eles foram produzidas recomendações. A Sra. Ministra, na última audição regimental, disse-nos aqui, e bem, que a missão do Governo era traduzir essas recomendações em medidas políticas. A mim parece-me bem. E eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, dos 6 relatórios da equipa de análise retrospectiva, quais foram as recomendações que foram já efetivamente traduzidas em medidas políticas? Depois, Sra. Ministra, gostaria que fizesse, também falou aqui, relativamente à Lei 62 de 2007, o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos da administração e fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa, e eu gostaria que a Sra. Ministra fizesse qual é o balanço que faz da implementação dessa lei, até porque havia, no artigo 8º dessa lei, refere-se que a SIG elabora anualmente um relatório sobre a execução da mesma, que será entregue a um membro do Governo, e nós, a Sra. Ministra, não sei se provavelmente a Sra. Ministra terá esses relatórios, mas nós não temos, a Assembleia da República não tomou deles conhecimento e acharíamos importante tomar, até para se perceber qual é a evolução relativamente à lei. E também o mesmo se diga relativamente à lei que aprovou as medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho igual ou de valor igual. Depois, a Sra. Ministra tinha mais aqui algumas questões. Para concluir, vou mesmo concluir, que é relativamente à perda, à execução do FAMI, relativamente à integração dos refugiados. Eu sei que a Sra. Ministra já fez um comunicado conjunto com o Sr. Ministro da Administração Interna, mas eu gostaria que explicasse efetivamente essa questão e gostaria que explicasse aqui se está ou não em cima da mesa a perda de fundos estruturais para estas áreas. Muito obrigada.